Fala rapaziada, canal Três Cores, Dois Cornetas na área, pra gente falar sobre o amasso. Lógico, temos que ser pé no chão, né? Mas o amasso que o Tricolor deu ontem no Cruzeiro. Rapaziada, falando um pouquinho do jogo de ontem, antes do jogo, a prévia do jogo me deixou muito preocupado. E a gente não confia no Roger Machado, isso é fato, tá? Mas ele montou um time quase 4-2-4. E o Cruzeiro com o Matheus Pereira no meio, o Christian, Caio Jorge, o Arroio. Cara, de verdade eu fiquei bem preocupado, porque eu falei assim, cara, esse meio campo do Cruzeiro vai dominar e o São Paulo não vai conseguir passar do meio campo, porque tem 4 atacantes lá fora. E vai ser muito difícil. Eu fiquei bem preocupado quando eu vi a escalação. Mas quando começou o jogo, o Cruzeiro realmente, se você for ver como peças, tem peças melhores que o São Paulo, isso é óbvio. Os caras lá, o Pedrinho e o BH estão investindo os tubos. E quando começou o jogo, nos primeiros 6, 7 minutos, o Cruzeiro foi mais ficando com a bola, segurando, tentando algum ataque. Com 20 segundos, chegou perto do gol, cara a cara com o Rafael. Mas logo após isso, o São Paulo conseguiu ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar a bola. Nós estávamos ontem jogando com o Tolói e o Sabino na zaga. E na hora que o São Paulo começou a encontrar esses passes pelo meio, onde o Bobadilha e o Marcos Antônio veio buscar a bola, as coisas começaram a fluir um pouco melhor. O ponto diferencial desse time é quando joga com os pontas, eles ficam muito verticais e assim, qualquer sobrada na ponta vira um Deus nos acuda. Mais uma partida muito boa, assim, a gente viu que o Arthur no jogo contra o Inter, o Arthur, ele tava voltando a jogar, fazia um tempo que ele não jogava, ele foi bem no começo do jogo, depois do segundo tempo deu uma arrastada. Ontem o Arthur foi um absurdo, né? Ontem o Arthur, ele consegue conduzir, as bolas nas pontas sempre viram um grande perigo para o Cruzeiro, foi ontem. E logo na primeira estocada, o São Paulo consegue trabalhar a bola pelo meio, a bola sobe no bate-rebate pro Arthur que é derrubado. Pênalti, não tenho o que falar que não foi pênalti. Um pênalti claríssimo, claríssimo. O Arthur sofre o pênalti, o Caleri vai e bate no meio. Aos 10 minutos, o São Paulo faz 1-0. A gente, lógico, o São Paulino, cara, de verdade, não que o São Paulino é descrente, mas o São Paulino sempre tem um pé atrás, cara, porque a gente não aguenta mais tomar tanta taca, entendeu? Na sequência, a bola na lateral direita lá com o Lucas Ramon, ele bate o lateral, o Caleri dá uma casquinha, a bola sobra com o Arthur e caminha rápido, muito ligeiro, vai 2 contra 2. Ele consegue ter o time certo para passar pro Ferreirinha. Ele toca muito bem pro Ferreirinha, gramado excelente do Morumbi ontem. O William tenta cortar, a bola vem limpa pro Ferreirinha na saída do Matheus. Ele faz 2-0 e aí a gente, poxa, 2-0, de verdade, vamos ganhar, né? Porque o São Paulo, o time do Cruzeiro é melhor taticamente e é melhor com peças. Mas o Cruzeiro é freguesaço do São Paulo, gente. Se o São Paulo tiver em crise, com todo respeito à Raposa, tá? Com todo respeito ao Cabuloso. Cara, toda vez que a gente tá em crise, chama o Cruzeiro e chama o Flamengo que a gente consegue resolver o problema. O Cruzeiro com o time melhor não conseguiu. Lógico, depois do segundo gol do São Paulo, o Cruzeiro começou a ir pra cima, teve algumas oportunidades, o Rafael fez algumas boas defesas. O São Paulo recuou de uma forma que eu não gosto. Ontem a gente viu realmente o time que o Roger quer, diferente do time do Crespo, que a gente não tinha visto. E ele joga com os pontas avançados, isso no 4-3-3, isso é bom. O ponto que eu acho que ele tirou pra mim, o Luciano ficou inútil. Ele tirou o Danielzinho, que pra mim dá um movimento pro meio, junto com o Marcos Antônio, absurdo, mas é questão de ideias. E depois que o São Paulo fez o segundo gol, o São Paulo baixou o ímpeto, o Cruzeiro foi pra cima, o Cruzeiro tentou, o Cruzeiro buscou. Rafael foi bem, o Cruzeiro teve algumas chances que não conseguiu efetivar. Fomos pro intervalo com esse 2-0. E a gente sempre tem aquele problema, né? Como vai ser sempre o segundo tempo? Será que o São Paulo vai vir como jogou o primeiro tempo? Ou o São Paulo vem aqueles 10 minutos de pane até tentar engrenar no jogo? Batata. Com 1 minuto de jogo, uma bola, o Sabino saiu nesse intervalo com dores no joelho e entrou o Dória, que é pífio, gente. Que pífio. Muito fraco como zagueiro.
O Fabrício Bruno mandou um lançamento lá, acho que foi pro Arroio. O Arroio fez o que quis com o Dória, cortou, voltou pra lá, foi lá na padaria, voltou, bateu cruzado. O Christian em posição legal, bate pro gol, a bola bate na trave, já tava entrando, ele completa pro gol, 2-1. E aí, gente, de verdade, torcedor São Paulino já fica cabreiro, velho. Não tem jeito, mano. Torcedor São Paulino já fica assim, pô, não é possível, mano. Não é possível. Esse time é tão gorento. E aí o Cruzeiro começou a tentar. O Kaique teve uma bola num cruzamento pra área que o Matheus acho que o Matheus Ferreira, Matheus Ferreira, cabeceou, Matheus Pereira, cabeceou, e o Rafael fez uma grande defesa, e o São Paulo conseguiu controlar um pouquinho os ímpetos, conseguiu, por mais que o Cruzeiro tentasse chegar com peças excelentes, como o Caio Jorge, o Matheus Pereira, o Arroio é muito bom, o time do Cruzeiro é um belo time, entendeu? Com peças, não tá jogando nada, porque devido ao que o Tite fez desde o começo da temporada. E logo aos 16 minutos, o São Paulo, mais uma vez com o Arthur, cruza a bola para a área, o Caleri desvia, o zagueiro tenta tirar, bate na trave, sobra com o Ferreirinha, que pra mim foi o craque do jogo, mete no alto, 3-1 São Paulo, aí as coisas começam a melhorar, o Cruzeiro começa a avançar, e o São Paulo vai nos contra-ataques. O São Paulo conseguiu ter um pouquinho mais de chance, o Cruzeiro também tentava fazer alguma coisa, mas muito inútil. O Arthur Jorge chegou agora no Cruzeiro e já mostrou um bom trabalho. E lógico, quando chega, todo mundo vai tentar fazer o máximo, vencendo o Vitória por 3-0. Mas ontem o São Paulo amassou o Cruzeiro, gente. Amassou. E no finalzinho, o São Paulo sai jogando de lá de trás, depois de um cruzamento, vai triangulando, vai tocando bola. O Enzo toca de calcanhar, dá um tapa pro Marcos Antônio, o Marcos Antônio de calcanhar pro Ferreirinha. Aí o Ferreirinha vem bailando, vem driblando. Gente, e lembrando, o Ferreirinha é grosso. Mas ontem não é possível, né, rapaziada? Ontem, vou falar a verdade pra vocês, o Ferreirinha veio bailando, pintou o zagueiro de uma forma absurda, absurda. E aí chegou, bateu chapado, que ontem ele acertou, né? Porque ele erra 300 e faz um gol. Mas de verdade, mano, a gente tem que agradecer, porque ontem o 4-1 ninguém esperava. Menções honrosas, tá? Eu acho que o Tolói, no começo, foi meio estabanado, mas depois começou a se acertar no jogo. Foi o melhor zagueiro da noite. Eu acho que o Ferreirinha foi um absurdo, o craque do jogo. 3 gols, pô, né? Absurdo. O Arthur, muito bem. Conseguiu dar essa volúpia na ponta, conseguiu dar esse desafogo pro tricolor. Conseguiu buscar algumas faltas, conseguiu na bola parada tá indo bem. Ele que tá batendo as faltas e a bola parada. E o São Paulo, muito bem. Pontos negativos pra mim. Luciano, inútil nesse sentido, nesse esquema tático do Roger, inútil. Luciano vai perder a vaga. Pra mim, eu acho que eu poderia colocar o Marcos Antônio um pouquinho mais avançado e deixar o Danielzinho no lugar do Luciano pra poder dar alguma composição meio pro meio campo, junto com o Bobadilha. O Pablo Maia entrou ontem, mas o Pablo Maia ainda naquela rotação ridícula, que de verdade é fraco. Mas o ponto negativo pra mim ontem foi o Luciano, que infelizmente... nesse esquema tático, ele não vai jogar com o Roger. Esse é fato. Outro ponto negativo é as contusões que começaram, né? Alan Franco machucado, Sabino machucou ontem, entrou o Dória, ridículo, cara. Esse é o ponto pior do São Paulo. A gente ainda, teoricamente, foi um jogo bom do Tolói, que também ultimamente vem mal também. O Dória é pitoresco, gente. Com todo o respeito ao Dória, não é jogador de São Paulo, é fraco, não, é lento. Ele quase fez uma cagada lá e o cara, o Rafael quase cometeu um pênalti bobo por um tempo de bola errado dele. Fraquíssimo como zagueiro, fraco demais, rapaziada, muito lento. O Lucas Ramon foi legal ontem. O Wendel, outra partida absurdamente ruim do Wendel. Fraco, quase foi expulso por uma idiotice. Ainda bem que o VAR reverteu, senão ele tinha sido expulso. Teve uma bola no primeiro tempo, cara, isso é a base do futebol, cara. Nunca se cruza uma bola no meio invertida a bola no meio da área com a defesa aberta, cara. Nunca se faça isso. Ele me fez isso, deu no pé do ataque do Caio Jorge. Acho que foi do Caio Jorge. Ou do Christian. No pé do cara. Fraco, limitado. Eu não consigo entender. Tudo bem que o Roger quer um cara mais ofensivo na lateral. Mas não tem condições de o Wender ser titular de São Paulo. Bota o Enzo. O Enzo tá voltando de contusão. Pô, mas continua botando o Enzo. Defensivamente ele é melhor. Ofensivamente ele é fraco. Mas, gente, de verdade, o Wender é horrível, horrível. Uma menção honrosa também pro Caleri, que fez o gol. E, mais uma vez, apanha, briga, conseguiu levar melhor, muitas das vezes,
no 1 contra 1 contra a defesa do Cruzeiro. Pra mim, Caleri de verdade continua sendo o nosso melhor camisa 9. André Silva depois entrou, depois daquele teve o Caleri cortou a cabeça, bateu de cabeça lá, cortou a cabeça. Tomou 8 pontos e o André Silva entrou bem no jogo. Rafael, quando tava 2-1, quando o Cruzeiro fez o gol, conseguiu fazer uma excelente defesa numa cabeçada do Matheus Pereira. Então, Rafael, uma menção honrosa. No gol do Christian não tinha o que fazer, né? Volto a falar, não acho que ele é um goleiro nota 6, como o Barolo fala. Eu acho que é um goleiro nota 6,5, 7. Mas precisa ainda mais segurança. O problema do Rafael são as saídas de bola. Cara, as saídas de bolas do Rafael, pra mim, me incomoda muito. Eles socam todas. E na hora que ele foi pegar uma, que ele foi encaixar, ele deixou a bola moscar e quase tomou o gol São Paulo. Então, assim, rapaziada, uma vitória excelente. 4-1 de um amasso. O Cruzeiro, pra mim, é infinitamente melhor com peças que tem. Se vocês compararem peça por peça, o Cruzeiro é melhor. Mas ontem o São Paulo foi na vontade, na raça, conseguiu fazer 4-1. E mais um pouco de sossego pro Roger Machado, né? Porque ontem tava todo mundo falando que se o Roger Machado perdesse pro Cruzeiro, o Roger Machado ia balançar no cargo ainda mais. Porque já vem com a ficha de aviso prévio, né, rapaziada? Ele chegou já carimbado ao fracasso. A torcida não apoia ele. Ele foi muito vaiado ontem antes. Lógico, a gente não pode ser tonto, a gente não pode ser besta. Ontem ele armou o time do jeito que ele queria e o São Paulo foi muito bem. Parabéns ao Roger. Parabéns pelo formato que ele fez do jogo. Conseguiu encaixar o meio-campo e conseguiu com os pontas dar esse desafogo pro tricolor. Porque com bola no pé, o Cruzeiro, teoricamente, tem um pouco mais de qualidade. E aí dá um pouco mais tranquilo. São Paulo joga contra o Boston River pela Sul-Americana na terça-feira. Time reserva, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Sábado tem um jogo importante contra o Vitória lá na Bahia. Então, time reserva contra o Boston River. Sul-Americana, gente, é pra testar os caras que não estão jogando. Bota o Coronel, que não jogou uma. O problema é que a zaga a gente já vai falar sobre o personagem do zagueiro que foi pro Equador, que esse zagueiro aí, vou te falar, é um absurdo que esse cara faz com o São Paulo, com a instituição. Independente se você tem problemas, independente se você discute, o número 4 o número 5 do São Paulo, que de verdade eu vou falar com ele, eu vou falar dele daqui a pouco. A gente ficou sem um camisa 5, ficou sem o Sabino, que machucou o joelho, vamos fazer exame de imagem para ver o que aconteceu. Ficou sem o Alan Franco machucado. A gente dispensamos o Ferrarese. A gente só tem Tolói e Dória. É a hora de a gente subir alguém da base, né? E por favor, o Roger Machado, começa a usar a base. Começa a usar a base. Sobe o Isaac, dá oportunidade pro Pedro Ferreira na terça-feira. Não sei se o Luca já voltou, acho que o Luca não voltou. Dá uma oportunidade pro Luca, dá uma oportunidade pro molecada da base na Sul-Americana. Não, nós não vamos aguentar. A gente já não tem time pra jogar um campeonato. Imagina se a gente tentar disputar os 3. Então, na minha opinião, é esse. Vamos com o time reserva contra o Boston River. E aí a gente continua nessa tocada pra poder continuar subindo. Vou torcer hoje pro Palmeiras perder ou empatar com o Bahia. Pra gente poder continuar nessa distância mínima aí de uma vitória de 3 pontos diante do Palmeiras. Fechou? Rapaziada, então, Roger Machado ainda continua no cargo. Ontem mostrou uma qualidade no sentido dos pontas do seu desafogo. A gente, quando tem que criticar, tem que criticar. Quando tem que elogiar, tem que elogiar. E isso aqui é a regra do canal. Fechou? Outra coisa importante. O nosso zagueiro número 5. Arboleda, deixa eu te falar uma coisa. O São Paulo sempre te ajudou, tá? Você era um zagueiro insignificante no Equador. Você é um zagueiro que ninguém te conhecia, irmão. São Paulo fez o teu nome. A gente não esquece que você vestiu a camisa do Palmeiras no amistoso, nem numa brincadeira no seu país. Não interessa, irmão. Com todo o respeito, é que a gente, infelizmente, a gente como torcedor, a gente falha nisso. Se fosse um torcedor, o Arboleda, o jogador do Corinthians, ele não pisava mais lá. Mas como a gente tá nessa fase, nessa pindaíba, isso também não é desculpa, você voltou. Com descrédito da torcida, mas de verdade você foi reconquistando. É inadmissível o papel vergonhoso que você fez na sexta-feira à noite. Meteu o pé porque discutiu com o Rui Costa. Cara, você tem que ser profissional. Se você não quer mais vestir a camisa do São Paulo, a porta da rua é serventia da casa. Irmão, vaza. Vaza. Ah, mas Henrique, é o nosso melhor zagueiro. Não importa.
Isso aqui, rapaziada, isso aqui, ó, é maior que tudo. E é maior que todos lá dentro. Entendeu? Então, Arboleda, a minha frase pra você, as minhas palavras pra você é que, de verdade, o seu tempo e o seu ciclo se encerraram. Você vai fazer isso e desrespeitar o time do Equador, a baixa da égua. O São Paulo não, irmão. Se você tem um problema com o Rui Costa, problema é de vocês. A instituição, você deixou ontem o time na mão. Ah, mas ele tá falando isso porque ele quer titularidade. Seja homem. Seja homem e busca a titularidade lá, em campo. O Rafael Tolói pode falar o que for, que ele é grosso. Mas o Rafael Tolói tentou e conseguiu. Você, numa miminice, numa infantilidade, pegar e meter o pé porque de uma discussão. Outra coisa, ninguém tá defendendo o Rui Costa. Pra mim, o Rui Costa não era nem pra ter ficado. Era o único ameba que não podia ter ficado no que o Aris Macis deixou. Era o cara que conduzia o futebol do Júlio Casares. E o Aris Macis sentou em cima e deixou essa ameba. Pra mim, vai os dois pra rua. Eu não tô defendendo o Rui Costa. Nem gosto do Rui Costa. E cada dia tem pegado mais antipatia. Ontem foi pichado o Morumbi lá, dizendo pra ele fora Rui Costa. Agora, não dá pra você botar e equiparar uma atitude de um moleque de largar o São Paulo pra ir pro Equador, porque eu discuti com um cara e não tô titular. Toma vergonha nessa cara, Arboleda. Toma vergonha nessa cara. O São Paulo já te ajudou com o dinheiro com a Diota, com o dinheiro de você devendo casa, devendo tudo. São Paulo te ajudou em tudo. Ninguém te conhecia quem você era, irmão. E você faz esse papelão deixando o time na mão. Você deixou o time na mão. Você deixou... Não importa se você é reserva. Conquiste dentro de campo, em treinamentos. Você já tá, ó, estamos em 2026, você chegou em 2017, tem 9 anos. E 9 anos de quê, Arboleda? Quando nós precisamos de você na final com o Flamengo, você não aguentou 5 minutos machucado. Quem entrou e segurou as pontas foi o Diego Costa. Você ganhou uma Copa do Brasil, cara. Um Campeonato Paulista jogando. Ganhou uma Supercopa Rei contra o Palmeiras nos pênaltis. Mas o mais importante, lógico, você foi bem nos jogos contra o Palmeiras, contra o Corinthians. Mas no momento mais crucial, você não foi. Você vestiu a camisa do Palmeiras. Então, Arboleda, com todo o respeito, obrigado por nada. Obrigado por nada. Pode pegar tua rumo. O Grêmio tem som o Arboleda já faz tempo. Troca, é uma moeda de troca. Ganha uma bala. Traz outros zagueiros pra poder compor o elenco. Vai ser difícil agora, porque o Alan Franco tá machucado e o Sabino tá machucado. Pra mim, os dois titulares. Agora, não dá pra falar desse papel pitoresco, ridículo de Arboleda. E ó, não tô defendendo o Rui Costa. O Rui Costa tem que ir junto com o Arboleda embora do São Paulo. Embora. Só que essa infantilidade desse cara é absurda. E de verdade, pra mim, não tem que voltar. Ó, vai embora, vaza. São Paulo, pelo que eu fiquei sabendo, o Souza falou que o São Paulo não deve nada pro Arboleda. Ou faz o seguinte, pô, tá difícil as coisas, encosta lá em Cotia. Deixa ele parado, o contrato dele vai até o ano que vem, deixa parado lá. Ou faz como moeda de troca. Traz um zagueiro melhor, um jogador de meio campo melhor. Porque, de verdade, Arboleda, você ontem passou de todos os limites. Fechou, rapaziada? Só queria falar isso porque pra mim é inadmissível você abandonar o time que fez você ser um jogador de seleção. Só isso. Fechou, rapaziada? O Tricolor venceu, então. Não podia falar isso porque isso pra mim tava... Pô, tava aí... Na hora que eu vi ontem... É inadmissível. Fechou, rapaziada? Vamos com tudo. São Paulo volta agora jogar na terça-feira pela Sul-Americana contra o Boston River. E depois pega no sábado Vitória lá na Bahia. Fechou, rapaziada? Conseguimos a vitória, conseguimos uma goleada contra o Cruzeiro. E quando tá em crise tem que chamar o Cruzeiro e o Flamengo, que esses aí são os nossos filhos. Fechou, rapaziada? Grandíssimo abraço, fiquem com Deus. Boa Páscoa a todos. E vamos com tudo, porque aqui é Vamos São Paulo. Terça-feira tem live lá no TikTok. Rapaziada, não esquece de se inscrever, @3cornetas, aqui no YouTube, aqui no Facebook, no Instagram, no TikTok. Fazemos live todo dia lá no TikTok e espero vocês. Fechou, rapaziada? Boa Páscoa a todos, grande abraço, fiquem com Deus. Tamo junto. Vamos, São Paulo.